Você já se sentiu dominado por um impulso, agindo antes de pensar? Já teve momentos de fé inabalável, seguidos por quedas dolorosas? Se sim, prepare-se para conhecer Pedro, o discípulo mais humano de Jesus, cuja jornada é um espelho para todos nós. Ele era um vulcão de emoções, um pescador rude que se tornaria a rocha da igreja. A história de Pedro não é apenas sobre um homem do passado, é sobre como Deus molda e usa pessoas imperfeitas para propósitos extraordinários. Se você quer se inspirar e ver como seus próprios impulsos podem ser transformados em missão, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Antes de ser Pedro, ele era Simão, um pescador trabalhador e talvez um pouco esquentado da Galileia. Sua vida era o mar, as redes, o suor e a rotina. Ele conhecia o peso do fracasso de uma noite sem pesca e a alegria de uma captura abundante. Simão era um homem comum com preocupações comuns, longe de qualquer grandiosidade. Mas um dia, sua rotina foi quebrada por uma voz inconfundível. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, o chamou para uma pesca diferente. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens, disse ele. Simão, sem hesitar, deixou tudo para trás. Um ato de fé e impulsividade que mudaria sua vida para sempre. Pedro, com sua fé audaciosa e sim sua impulsividade, foi o único a ousar sair do barco para andar sobre as águas em direção a Jesus. Por alguns momentos, ele caminhou sobre o impossível. Mas a visão das ondas, o medo e a dúvida o fizeram afundar, revelando a dualidade de sua fé. Foi Pedro quem, em um momento de clareza divina, proclamou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Uma confissão que revelou não apenas sua fé, mas uma revelação direta de Deus. Jesus então o declara Pedro, a rocha sobre a qual edificaria sua igreja. Mesmo após a grande confissão, a impulsividade de Pedro ainda se manifestava. Durante a transfiguração, ele sugeriu construir tendas para Jesus, Moisés e Elias, sem compreender a profundidade do momento. Ele queria agir, fazer algo, mas nem sempre entendia o tempo e o propósito de Deus. No jardim do Getsêmani, ao ver Jesus sendo preso, Pedro não pensou duas vezes. Sacou sua espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Uma ação impulsiva, bem intencionada, mas desalinhada com o plano divino. Jesus o repreendeu, mostrando que seu reino não era de violência. A queda de Pedro foi talvez seu momento mais doloroso. Ele, que havia prometido morrer por Jesus, o negou 3 vezes com juramentos e maldições, temendo pela própria vida. O galo cantou, e a amarga verdade de sua fraqueza se revelou. É um lembrete contundente de nossa própria fragilidade. Ao se dar conta do que havia feito, Pedro chorou amargamente. Essas lágrimas não foram de autopiedade, mas de um profundo arrependimento e dor por ter falhado com seu mestre. Foi o ponto mais baixo de sua vida, mas também o início de sua verdadeira transformação. Ainda quebrado, Pedro não perdeu a esperança. Ao ouvir das mulheres que o túmulo estava vazio, ele correu junto com João para verificar. A visão das faixas de linho dobradas e não jogadas acendeu uma nova chama de fé e maravilha em seu coração. Após a ressurreição, Jesus se encontrou com Pedro à beira do mar. 3 vezes ele perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" Cada pergunta desfez uma negação, restaurando Pedro e confiando-lhe a missão: "Apacenta as minhas ovelhas." Foi um ato de amor e perdão divinos. O Pedro que negou Jesus estava morto. O Pedro que surgiu no Pentecostes era um homem transformado. Cheio do Espírito Santo, ele pregou com ousadia e poder, e milhares se converteram em um único dia. Seus impulsos agora eram direcionados por Deus, para a sua glória. A missão de Pedro se desdobrou em milagres. Ele curou um homem coxo de nascença na porta do templo,
declarando que o poder vinha em nome de Jesus Cristo. Ele era agora um instrumento, não um obstáculo, para o poder de Deus. De pescador impulsivo, Pedro se tornou o líder corajoso e sábio da igreja primitiva. Ele enfrentou perseguição, prisão e ameaças de morte, mas nunca mais negou seu Senhor. Suas cartas, cheias de esperança e exortação, continuam a inspirar crentes até hoje. A vida de Pedro é a prova de que Deus não precisa de pessoas perfeitas, mas de corações dispostos. Seus impulsos, antes fonte de tropeços, foram purificados e direcionados, tornando-se uma força imparável para o Evangelho. Ele nos mostra que nossos fracassos não são o fim, mas um caminho para a transformação. Pedro de Simão, o instável para Pedro, a rocha. Sua história é um farol de esperança para todos nós que lutamos contra nossas próprias fraquezas. Deus pega nossas imperfeições, nossos impulsos e nossos medos e os transforma em ferramentas poderosas para a sua missão. E você? Que impulsos você tem que Deus pode transformar em uma missão para o seu reino? Não se desanime com seus fracassos, pois é neles que o poder transformador de Deus mais se manifesta. Permita que Ele molde você, assim como fez com Pedro. Qual parte da história de Pedro mais ressoa com você? Você se identifica com sua impulsividade, sua fé ou seu arrependimento? Compartilhe nos comentários abaixo como a jornada de Pedro te inspira e o que você aprendeu com ele. Sua perspectiva é muito valiosa para a nossa comunidade.